Salve Maria Santíssima, aqui é o Professor Júnior gravando mais um vídeo. Hoje o vídeo que eu decidi gravar é sobre como existem católicos relativistas, o que é uma pena. Por que eu estou falando de católicos relativistas? Quando eu iniciei gravações de vídeos nesse canal, esse meu canal já é antigo, só que eu não postava vídeos nele, raramente postava alguma coisa. Geralmente quando eu postava eram vídeos sobre educação física, de algumas aulas online que eu gravei na época da pandemia, assim como alguns vídeos de campeonatos de karatê. Mas decidi gravar alguns vídeos sobre a minha conversão à fé católica devido a algumas pessoas próximas de mim que queriam entender mais as motivações que me levaram à fé católica. E aí eu gravei alguns vídeos. O meu primeiro vídeo que eu gravei falando sobre a Eucaristia, que me levou à fé católica. Depois recebi ataques de protestantes, ataques até ofensivos. Inclusive teve até um pastor que gravou um react do meu vídeo no TikTok. Gravei um segundo vídeo rebatendo essas críticas, mas de forma respeitosa. E depois gravei um terceiro vídeo e gravei muitos mais. Enfim, e eu recebi muitos ataques protestantes. E quando eu era protestante, e eu até tinha um blog protestante que eu escrevia alguns artigos. Nessa época eu era um calvinista ferrenho, então escrevia algumas coisas sobre o calvinismo. E eu também tinha um grupo no WhatsApp que reunia protestantes do país inteiro. E eu até gravei um vídeo falando que havia muitas discussões nesse grupo sobre isso. Mas o que eu percebi é que nunca um católico foi atacar as minhas publicações, minhas postagens. Assim como eu acompanhava canais protestantes, como 2D de Teologia, do Iago Martins, que eu acompanhava constantemente, e eu não via, pelo menos na época eu acompanhava, eu não via católicos indo lá e atacando a fé protestante, criando espantalhos ou palavras ofensivas. Eu não presenciei. Pode até que tenha, mas eu não via. Enfim, mas quando eu iniciei os meus vídeos, constantemente tenho recebido ataques e gravei vídeos respondendo esses ataques. E eu respondi de forma respeitosa. Um dos vídeos que talvez eu esteja com uma tonalidade um pouco mais, vamos dizer, agressiva, foi em resposta à ofensa à Eucaristia, porque eu achei uma forma tão absurda de ofensa que eu gravei um vídeo um pouco mais rigoroso, mas mesmo assim ainda mantendo o respeito com essa pessoa. Mas o que me tem incomodado, e eu sei que ser atacado por protestantes é normal, haja visto que o protestante é isso, é protestar. Então eles surgiram de protesto. Então eles vão protestar a vida toda. Enquanto existir o protestantismo, enquanto o Senhor Jesus não retornar na sua segunda vinda, vai ser sempre assim. O protestante vai sempre atacar a fé católica, porque é isso que os move. Mesmo que não haja unidade entre eles, não existe mais nenhum protestantismo, mas protestantismos, ou seja, não existe uma unidade. A gente não tem unidade sobre batismo, não tem unidade sobre a interpretação das escrituras, não tem unidade sobre escatologia, não tem unidade sequer sobre o casamento. Tem igrejas que, por exemplo, fazem um segundo, terceiro, quarto casamento, aceitam o divórcio. Então tem os que não aceitam, mas enfim, não existe unidade. A única unidade é sobre mesmo atacar a fé católica, e é isso que move o protestantismo. Mas o que eu acho muito lamentável são católicos quando comentam:
a gente não deve atacar a fé dos outros, nós devemos respeitar a fé dos outros. E interessante é que esse tipo de católicos, que são, vamos dizer, tem um termo que é chamado católico jujuba ou católico Nutella. Por que recebe muito esse termo, né, de católico jujuba ou Nutella? Porque ele aceita que os outros ofendam a sua fé, deixam que ofendam a sua fé, mas não, eu não vou defender a minha fé porque temos que respeitar todas as religiões, etc. E é evidente que nós temos que respeitar sim todas as religiões. Nós devemos sim respeitar todas as religiões. Afinal, faz parte da liberdade do indivíduo, livre-arbítrio. Cada um escolhe o que bem entender, o que quer crer. Só que a gente tem que aceitar se atacar a nossa fé e não responder. Nós devemos engolir caladas ofensas à nossa fé. A fé católica ela é atacada, sempre atacada. Ela foi atacada desde o início, mas sempre tiveram pessoas firmes que defenderam a fé. Por isso que a igreja se mantém. Pessoas que deram até a sua vida pela igreja, os mártires desde o início. No século XVI foi com o protestantismo, que atacou a nossa fé, ataca a nossa fé até hoje. O mundo moderno ataca a fé e a gente tem que aceitar tudo isso. A gente não pode se posicionar. Parafraseando Chesterton, ele diz uma vez, tem uma frase dele, só parafrasear mesmo, ele fala que se espera que o mundo, espera que o católico respeite todas as religiões, menos a dele. Quer dizer que nós podemos respeitar todas as religiões, o católico tem que respeitar todas as religiões, mas ele não tem que respeitar a dele. Podem ofender a Eucaristia, podem ofender a nossa Santa Igreja, podem ofender o Santo Papa, podem ofender a nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, e nós não podemos defender. São Pedro mesmo escrevendo na sua epístola, na terceira epístola, no versículo 15, ele diz assim: portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Então, meus irmãos, os vídeos quando eu gravo, muitas vezes, justamente para defender a fé, defender aquilo que é a verdade. Nós temos que estar prontos para sempre defender a verdade. Nós devemos até defender a verdade, não se curvar desse mundo relativista, porque é um mundo relativista onde não existe o errado, tudo é certo, cada qual vive como bem entender. Nesse mundo que tudo é relativista, a gente não tem que se curvar ao relativismo, não. A gente tem que respeitar, sim, as pessoas, as liberdades das pessoas, mas a gente não tem que se curvar ao relativismo, ok? Então, estejam prontos para defender a sua fé. Estejam prontos. Eu não estou falando de ser agressivo, não estou falando para invadir canais protestantes, ir lá ofenderem, atacarem, ou chegar numa igreja evangélica e ofender as pessoas que estão lá, ou num terreiro de Umbanda, Candomblé, ir lá e desrespeitar. Não, a gente tem que respeitar, sim. Respeitar o indivíduo, respeitar a liberdade dele, respeitar de ele professar a sua fé. Mas respeitar a fé dele não significa que a gente tem que ser omisso e aceitar que pisem na nossa fé. A gente precisa defender, e quando eu falo defender, como diz na Epístola de São Pedro, defenda a sua fé, mostrando o que é a sua fé, mas é evidente, com suavidade e respeito, usando os frutos do Espírito Santo. Nós somos cristãos, nós somos católicos. Então, nós temos que defender a nossa fé com sabedoria, com respeito, com amor. Mas amor não significa aceitar o erro. Amor não significa me curvar ao erro. São Tomás de Aquino escreveu um texto, uma frase bem interessante que diz assim: não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender
a verdade é negá-la. E nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-lo, é tão pecado quanto incentivar o erro. Então, a gente não se opor ao erro, ser omisso, é pecar também. Deixar ofender a nossa fé é pecar também. Ok? Não podemos aceitar que nossa fé seja ofendida. Defendamos a nossa fé. Agora, lógico que se você só vai poder defender a sua fé se você estudar a sua fé. É evidente que se você não estudar a sua fé, se você não para ler as Sagradas Escrituras, se você não para ler o Catecismo, se você não para estudar, realmente você não vai conseguir defender a sua fé. E também se você não parar para rezar, porque não pode também deixar de rezar, porque a sabedoria vem do alto. A sabedoria vem do alto. Então, meus irmãos, irmãos católicos que fazem algumas críticas dizendo, mas a gente não tem, você está batendo nos protestantes, atacando os protestantes. Em nenhum momento eu estou atacando protestantes, estou defendendo a fé católica. Eu estou respondendo às acusações da fé católica, tá bom, irmãos? Eu sei que muitas pessoas apoiam também o que eu falo, incentivam, mas aqui e acolá tem aqueles próprios católicos, que não entendem o propósito de uma apologética, não entendem a proposta de defender a fé. E esse vídeo eu estou direcionando a essas pessoas que fazem esse tipo de crítica, tá bom? A nossa igreja, irmãos, ela é linda, ela é una. Ela é uma fé, um só batismo, uma só igreja. Existem vários carismas. Cada pessoa na igreja católica, cada membro da igreja católica tem uma função. Cada pessoa tem a sua habilidade, tem o seu dom. Use para o bem da igreja, use para defender a sua fé. A nossa igreja é linda. É lindo ser católico, parafraseando o padre Paulo Ricardo. Então, irmãos, agradeço muito àqueles que têm apoiado. E se você gostou desse vídeo, se você concorda comigo, então curte esse vídeo. Se puder também se inscrever, ficarei muito grato, já que esse meu canal é um canal pequeno, é um canal que está em crescimento, e o meu desejo é que realmente possa alcançar mais pessoas, possam ver que existem pessoas saindo do protestantismo e voltando para a fé católica, porque se fazem muita propaganda, muito marketing, dizendo, os católicos estão virando protestantes, a igreja evangélica não para de crescer no Brasil, daqui a um tempo os evangélicos vão ser a maioria. Então existe muito esse marketing dizendo que a igreja evangélica está crescendo muito e que a igreja católica, os católicos no Brasil, está diminuindo. E não, meus irmãos. É fato que o protestantismo cresce, isso a gente também não vai se basear por isso, mas existem muitos protestantes retornando à Santa Igreja Católica e são protestantes com uma boa bagagem intelectual, protestantes que realmente estão retornando à Santa Igreja por fato de conhecimento. Então, encerra aqui o vídeo. Deus abençoe a todos. Viva Cristo Rei. Salve Maria Santíssima.